transtorno de personalidade dependente ou personalidade dependente. E esse é um assunto bem bacana, é um assunto muito comum, as pessoas não imaginam como é comum, mas é necessário discutir, né? Eu gostaria que o nosso público, Felipe, fosse majoritariamente homens, mas a gente sabe que quem acaba assistindo sobre relacionamento são mais mulheres, né? Mas a gente precisa também que elas levem, tenham esse conhecimento e levem aos maridos, aos namorados também, né? Lembrando que a questão da dependência é uma palavra que vem com uma carga de meio que negativa, né? Como se dependência, né? Que a pessoa não se dá conta, não tem autonomia nenhuma ou que é uma pessoa fraca, não é nesse sentido, né? Não, de forma alguma. Então, né, a personalidade dependente, a gente, falando de novo, né, a gente vai falar sobre transtorno de personalidade, né, mas traços de dependência, traços de personalidade, das personalidades que a gente tem falado, inclusive nas outras lives, um pouco de alguns traços todo mundo tem. Acho que serve, né, a gente está aqui tentando passar informação e entendimento para, né, saber que esse tipo de coisa existe. Eu tenho recebido muito retorno de alguns pacientes e familiares de pacientes que estão gostando de assistir e perceber, às vezes, putz, aquele perfil é minha mãe inscrito, né? A Meu gente teve marido. algumas outras lives assim, e são, por exemplo, pacientes que já estão em terapia e deslancham um monte, assim, né? Começa a cair a ficha de muita coisa, né? Sim. Então, né, de novo aqui a gente vai citar, eu recebi a ideia de uma psicóloga de São Paulo que nos acompanha e falando, né, pô, você falou personalidade narcisista, borderline, que seria o lado negro, né, de um quadro de codependência, mas tem o lado da personalidade dependente que também tem as suas características e, né, a gente tende a sempre ver como vítima, como, né, coitado, enfim, a gente não está aqui para julgar nada e nem ninguém, a gente só quer discutir sobre o assunto e Sim. fazer uma compreensão melhor, né? Enfim, Sim. Ô Felipe, e também fala. já deixar esse recado, eu acho que a gente tem que repetir isso várias vezes, algumas coisas importantes. Uma delas é que nem todo mundo que tem um problema no relacionamento tem um transtorno psiquiátrico, tem um transtorno de personalidade. A gente vai colocar aqui que essa pessoa pode ter um transtorno de personalidade ou pelo menos uma personalidade com um traço disfuncional, mas não que necessariamente tenha um diagnóstico psiquiátrico essa pessoa que tem uma dificuldade dentro do relacionamento. Outro ponto importante é que algumas vezes nós vamos falar no feminino aqui. Por quê? Porque essa personalidade dependente ela é mais comum em mulheres, mas não quer dizer que os homens não possam tê-la, né? Então esses traços de personalidade dependente, passivo que a gente fala, também existem em homens. Mas a maioria das vezes, como é muito mais comum em mulheres, a maioria das vezes nós vamos acabar nos referindo no feminino, né? Tem Mas é um um detalhe. estudo, tem um estudo norueguês em 2001 que eles fizeram uma coleta de dados lá e foi identificado que é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens, mas o estudo deixa claro que tem uma questão cultural, né? Tem Uhum. uma questão da mulher, da mãe, né? De ter uma questão, a questão do machismo, né? Uma questão cultural que a gente percebe ao longo do tempo que está se quebrando bastante e está se permitindo, né, o desenvolvimento de mais autonomia para todos, né? Uhum. Mas enfim, então grande parte dessa influência de ser mais em mulheres, que nem tu falou, é mais por esse sentido, né, dessa questão Sim, cultural. sim. Mas é bastante comum, não é um relacionamento tóxico, diria, né, mas no sentido com prejuízo importante, né, entre as partes,
que tenha entre, né, o homem também, né, se permitir controle e tal, Sim. enfim. Então, essa é uma live que nós vamos tocar nesse assunto, né, do machismo. E eu acho que é importante o homem, né, se engajar cada vez nessa causa do feminismo, de realmente buscar os direitos iguais e buscar fazer diferente, né? Então, apoiar as mulheres nessa causa, né? Eu acho que é uma causa que não só as mulheres devem buscar, mas também os homens também, mas as famílias, as instituições de educação, então os colégios, as universidades. É uma causa que eu vejo em alguns momentos deturpada, né? Ela sai de um feminismo e vai para um femismo, que seria exatamente o oposto do machismo, né? A mesma coisa que o machismo, mas do sexo oposto, né? Então, o que a gente tem que buscar aqui é um feminismo, que é uma busca realmente por direitos iguais, por equidade, né, da tratativa, e isso passa muito por essa personalidade dependente, como o Felipe estava falando, ser mais comum em mulheres, em meninas, em adolescentes, né? Então essa personalidade mais pacífica, mais passiva, né? É melhor Talvez até dizendo. também pela fragilidade, de certa forma, biológica, de alguma forma, né? Mas a importância é entender o equilíbrio, né? Seja qual relacionamento for, e a gente aqui está falando de traços de personalidade, né? A busca do equilíbrio. Então, possivelmente, alguns relacionamentos possam estar tendo problemas, não são necessariamente tóxicos, né? Sim. Mas se o casal está percebendo que tem uma disparidade entre ambos, né? E está se identificando o prejuízo, muitas coisas que em alguns momentos a gente vai citar aqui hoje, né, para mim pode ser um baita prejuízo, para outra pessoa tá tranquila, ela vê aquilo como algo importante que faz pelo outro e tal, e tá equilibrado, né? Ô, Então Felipe. é importante essa reciprocidade na relação, isso estar em equilíbrio, que um tenda a não anular o outro, mas é importante entender que alguma dependência é importante que um tenha do outro, porque senão não existe relacionamento, né? Isso. Mas dependência sem perda de autonomia, né? Da Isso. figura própria, né? E é interessante que a gente fala de relacionamento aqui, mas não só marido e mulher, homem e mulher, né? Mas qualquer tipo de relacionamento entre pai e filho, né, com a mãe, é um relacionamento que muitas vezes tem um deles muito passivo, né? Uma pessoa com uma personalidade dependente, aquela pessoa que gosta de ser cuidada, que precisa de alguém para gerenciá-la e não consegue reclamar os seus direitos. Então, quando a mãe é assim, quando o pai é assim, ou quando o filho ou a filha são assim, essa relação acaba sempre saindo de um equilíbrio, né? Então, o relacionamento acaba... um dos lados tem que assumir muitas responsabilidades, pode se sentir sobrecarregado, o outro lado é muito dependente, né? Na criação, se tem alguém do casal é assim, na criação dos filhos acaba tendo problema, porque daí o outro quer equilibrar isso, e aí começam a aparecer os problemas, né? Então um fica muito passivo e acaba sendo taxado de bonzinho, o outro acaba ficando agressivo e muito disciplinador, né? Então isso tem que ser tomado muito cuidado, porque essa dificuldade aparece primeiro no relacionamento homem e mulher, mas depois vai aparecer no relacionamento como mãe, como avó e assim por diante, né? Sim. E acho que é importante a gente pensar, como a gente tem feito talvez nas outras lives, né? De entender que a questão da personalidade ela se dá ao longo do desenvolvimento, desde a infância, né? São coisas sutis, não é uma coisa que eu consigo, com uma criança de 6 anos, enxergar. Ah, isso vai dar uma personalidade e tal. Não tem como, né? Mas é o modo com que as relações vão se dando, a gente entendendo que tem um relacionamento de certa forma tóxico num ambiente familiar, isso tem repercussão tanto para o casal e naturalmente para os filhos, né? Então, muitas vezes uma pessoa, né, omissa ou permissiva, parte do casal que acha que ela está lidando com aquilo, né, tem uma família com filhos e tal, e tentando suprir as demandas do outro, né, que exigem mais e achando que aquilo não tem repercussão e não tem impacto, isso certamente tem um impacto direto nos filhos, né,
de modelo, de modo de relacionamento, modo de lidar um com o outro, de compreender as relações afetivas, né? Então é importante entender, né, que às vezes a gente acha que está tudo organizado, que os filhos nem sabem, a gente nem fala, mas isso está no modo de lidar com a relação, né? Então vai passar para frente, né? Sim. Então, para o pessoal que está nos assistindo, nesses 10 primeiros minutos, a gente tentou levantar assim, que existe o transtorno de personalidade dependente, que é um diagnóstico psiquiátrico, aquela pessoa que precisa sempre de alguém gerenciando a própria vida, que não consegue tomar decisões. E também existe pessoas com traços de personalidade mais dependente, aquela pessoa que está sempre dependendo da outra, sempre muito passiva, né? E quando ela entra em um relacionamento, facilmente esse relacionamento vai se tornar tóxico para ela, porque o outro, né, se ele acaba se aproveitando disso, né, se ele tem uma índole questionável, um caráter questionável, e aí essa mulher não consegue sair desse relacionamento. Daniel, mas por que que isso acontece? E aí a gente estava aqui explicando, né, Felipe, só para fazer assim uma revisão, porque eu vi que muita gente entrou agora, a gente estava explicando que as mulheres têm uma tendência a ser mais dependentes, ter esse transtorno de personalidade dependente ou traços de ser dependente, porque vem muito de uma cultura já enraizada, a maneira com que a mulher é criada. Tem fatores biológicos, fatores genéticos também? Tem, sem dúvidas. Mas é muito da nossa cultura, uma cultura majoritariamente machista, né? Uma cultura que muitas vezes impõe regras demais para as meninas, ou também já vem de uma mãe mais permissiva, de uma mãe mais passiva, de uma mãe que não consegue se impor, e aí também não dá autonomia para essa menina, né? Ensina essa menina a estar sempre em segundo plano, né? Ou essa menina não se expressar, não dar opinião, então não dá autonomia para essa mulher, né? Isso acaba se mantendo presente ao longo da criação e formando uma personalidade dessa maneira, né? É importante pensar como nos quadros que a gente citou, por exemplo, do borderline, que num quadro de personalidade dependente tem uma quebra dos referenciais paternos e maternos, né? Em que sentido? Tem uma interpretação e um entendimento desses relacionamentos de forma fragmentada. Então, tende a ter uma sensação de insegurança e de não pertencimento, ou não, né, como se a criança não tivesse certeza da segurança do relacionamento, e que qualquer passo que a criança dê para a autonomia, a gente sempre reforça que para o desenvolvimento neuropsíquico a gente tem que estar sempre atento à autonomia. Qualquer motivo que a criança tenha e precise para desenvolver autonomia, ela tem essa autonomia tolhida, né? Então ela tem uma percepção de que se eu desenvolver, eu vou perder essa relação, né? Seja com a figura materna, paterna. Então acaba tendendo a ficar numa situação de conforto, de apoio ali, para não, como se estivesse na dúvida, né? Para não ter esse distanciamento e ter a possibilidade de perder essa relação, né? Sim. Então, Felipe, né, se a mãe não dá autonomia para essa menina e ensina, mesmo que inconscientemente, ela exemplifica, ela dá o exemplo dela para essa menina de que a posição dela é de uma posição mais passiva, e a menina, né, essa criança, obviamente, cresce querendo sempre conquistar a mãe, e ela entende que para conquistar a mãe ela não pode ter tanta autonomia e tem que ser mais passiva, simplesmente tolher os direitos dela, né? Ela acaba tendo esse comportamento, né? Esse comportamento vai sendo reverberado ao longo da vida dela. É mais ou menos isso, né, Felipe? E o que eu acho que é fundamental, assim, a gente puxa esse entendimento para os outros diagnósticos, outras áreas que a gente já falou, mas a possibilidade desse tipo de transtorno ou de prejuízo de personalidade, que são coisas complexas, né, quando muito acentuadas, isso cai muito quando a criança tem o referencial tanto materno quanto paterno.
Por quê? Porque aí os excessos não acontecem, né? Uma mãe, por exemplo, extremamente controladora, extremamente possessiva, que Sim, não permite que a criança tenha liberdade nenhuma, tenha espaço, não tenha nem raciocínio, né? A gente vê muitas mães, a gente chama de mães tóxicas mesmo, né? Que acabam, eu falo que acabam lobotomizando o cérebro da criança, não deixa desenvolver o cérebro, né? Então a criança não consegue, não tem espaço para tomar decisão, para dizer quero isso, ou quero aquilo, quero me vestir desse jeito ou daquele, né? Então não tem diálogo. E aí um pai ausente, o pai é uma figura que traz muita segurança e equilíbrio e é uma outra referência, né? Então um pai ausente permite que essa mãe se sobressaia em grande parte da vida dessa criança. sim. E é Então, interessante, fundamental o equilíbrio das duas partes, né, de participação. Né? esse é um gancho bem interessante que o pai ausente, ele nem sempre é ausente fisicamente. Às vezes esse pai está em casa. Mas se o pai também é muito passivo, se o pai é inassertivo, se o pai não é um pai assim relativamente disciplinador, ele não consegue estar presente, né, de maneira afetiva ou mudando esse meio de casa, né, esse ambiente que é desagradável, é tóxico para a criança, né? Então esse pai passivo dentro de um relacionamento, ele também é deletério, sabe? Veja, e eu fico às vezes no consultório a gente fica assim, poxa, eu estou exigindo demais desse pai e dessa mãe, né? E é claro que o Sim. desafio não é fácil, né, gente? Não é fácil, as mães que estão nos ouvindo sabem disso, né? Não é fácil. Mas aqui a gente traz esse papo da infância porque não tem como explicar um transtorno de personalidade dependente ou traços dependentes da personalidade, né, sem pautar a infância, né? Como essa criança foi criada e por que ela é dependente hoje, né? Por que ela tem essa característica de precisar de alguém cuidando, de alguém sempre apoiando? Por que a autoestima dela é muito reduzida, né? Então é por isso que a gente traz esse papo da infância, né? Citando um exemplo, eu vou citar um exemplo da live anterior para entender a consequência, né? Então, um exemplo de uma mãe narcisista, né? Que é um perfil de uma mulher controladora que tende a pôr o filho para baixo, né? Mostrar que ele não dá conta, que ele não é bom o suficiente, né? Né? É um relacionamento tóxico, né? Nesse sentido. E a criança, desde pequena, ela vem dos pais o referencial do que eu sou, quem eu sou, se eu sou bom, se eu não sou, se eu sou bonito, não sou, se eu, né? O referencial do que eu vou entendendo vem do pai e da mãe, né? Então, vai tendo né, uma relação de insegurança e muitas vezes essa mãe acaba minando as outras relações no entorno desse filho, né? Então, às vezes, Uhum. são três filhos. É uma mãe que acaba ferrando com o relacionamento entre os irmãos, às vezes do filho com o pai, que é para essa pessoa dominante continuar tendo controle, né? Então, acaba tendo uma repercussão tão angustiante para essa criança ao longo do tempo de não conseguir tomar uma decisão, de ficar insegura, ainda de ser subestimada, né? De ser colocada para baixo, tende a autoestima e se desenvolvendo reduzida, né? E que tende ela a ficar travada ali e com uma incerteza, a gente fala figura de apego, né? Ela acaba se segurando numa figura de apego e sem necessariamente ter essa referência como uma referência equilibrada, né? Ela não se Sim. desconecta desse relacionamento por achar que vai ser abandonada, que vai ser, né, que vai ser e por ter a percepção construída ao longo da infância, né, de que ela não é boa o suficiente, que ela não dá conta, que ela não tem capacidade de ter autonomia. Sim. Então, eu não posso ficar sozinha, né? Né? Eu sozinho não sou ninguém. É uma coisa meio Sim. maluca, Ô assim, né? De Felipe, entender. então, para as mães que nos escutam, né, eu acredito que o grande recado aqui é, na medida do possível, com o amadurecimento da tua filha, do teu filho, vá dando autonomia, sabe? Não seja extremamente controlador ou controladora. Vá ensinando essa criança, esse jovem, a criar essa autonomia, para que ele tenha uma autoestima preservada, né?
e os pais também, né? O homem tem que deixar isso acontecer, principalmente com mulheres, às vezes eles são muito controladores, tem que tomar esse cuidado. A maneira, outra coisa do ambiente de casa, a maneira com que o pai trata a mãe, esse é um grande exemplo que muitas vezes o casal não se dá conta, assim, né? Já que a gente está falando de como evitar essa personalidade dependente, né? No futuro, essa é uma pauta gigantesca, assim, a maneira com que o pai trata a mãe, se é com carinho, se é dando ordem, se essa mãe é muito passiva, isso está sendo ensinado para a filha. Não precisa ser falado, né, para ensinar. Então, só com um exemplo, a mãe está ensinando e às vezes é um ensinamento equivocado, né? E ao longo do tempo, como a criança vai desenvolvendo com essa insegurança, essa fragilidade da conexão afetiva das figuras, né, seja materna ou paterna, acaba acontecendo muitas vezes eu vejo que acontece no desenvolvimento, né? Muitas vezes tem um cuidado excessivo, um controle excessivo e parece que em algum momento dá o clique que a mãe cai fora. Cai fora no sentido de querer estimular essa autonomia, né? Só que passaram vários anos ali a mãe fazendo muito mais do que a criança precisa, tendo uma demanda dela muito maior deslocada na criança, né? E aí essa criança vem com essa insegurança para lidar com a própria autonomia e muitas vezes aí vai trazer demandas, né? Então, pela insegurança, ela não vai dar conta de si mesma, vai ficar insegura, com medo e vai demandar desses pais que possivelmente estão começando a perceber que pela idade ou comparando com outras crianças que o filho deveria estar fazendo coisas, né, que não está fazendo. E aí, nesse sentido, a criança começa a produzir sintomas, né? Muitas vezes incomodando, irritando, ficando inquieta, agitada, ou provocando, fazendo coisas que trazem um mal-estar para o outro, né? Sim. E isso, muitas vezes, nos relacionamentos que a gente fala tóxicos, né? Acaba se replicando, por exemplo, na vida adulta, que essa insegurança traz uma necessidade de uma demanda de atenção do outro, né? Seja como for. Então ela acaba dando uma percepção para o outro, pode vir como uma coisa que de forma hostil ou que irrita o outro, né? Ou que incomoda, porque vem uma demanda de querer atenção, de querer foco, e aí começa a ter uma coisa atrapalhando a outra, né? E se a gente pensar nessa criação ao longo dos anos, a gente acaba entendendo por que essa mulher jovem, às vezes uma mulher com muito potencial, ela acaba entrando em relacionamentos e se tornando totalmente dependente. E às vezes encontra um homem, um namorado, um marido com traços narcisistas, com traços antissociais, e aí a fome, né, é muito fácil assim, para esse homem se aproveitar dessa mulher, que é uma mulher com potencial muito grande, uma mulher saudável, bonita, e aí acaba entrando em um relacionamento tóxico. Mas por quê? Porque a construção da personalidade dela levou ela acaba traçando esse caminho, esse rumo de uma personalidade mais dependente. Aí quando encontra esse homem com uma postura mais forte, mais sedutora, como nós falamos na live de narcisista e de antissocial, acaba encaixando muito bem. Então, no começo é maravilhoso, né? Só que logo esse relacionamento vai ficando conturbado, vai ficando tóxico, porque essa mulher também se põe em uma postura de muito dependente, sem perceber isso, né? Mas foi o que ela aprendeu ao longo dos anos. Então a gente também tem que olhar para essa mulher adulta ou adulta jovem ali com esse olhar um pouco mais sem julgamento, né? Um pouco mais carismático, vamos dizer assim. O que eu falo, um exemplo assim, é porque as pessoas, qualquer pessoa, né, a gente tende a ter dificuldade, precisa maturidade para lidar com um relacionamento com uma pessoa que tem autonomia. Sim. Né? Então, se a gente falar nos dois exemplos, né, digamos um narcisista e uma dependente, né? O narcisista tende a querer a relação tendo controle, né? Muitas vezes
tolindo a estrutura da pessoa e, né, tentando reduzir e fragilizar o outro, né? E no personalidade dependente, ela tende a se colocar na relação de uma forma, né, como ela não se coloca, ela não tem a própria autonomia também, ela se coloca na relação fazendo o que ela acha que o outro vai querer ou vai gostar mais dela, o que é melhor para, né? E aí vai percebendo que não tem repercussão o que ela faz, e ela vai entrando num embrulho, né, num rolo, porque vai achando que eu vou fazer isso, daí eu vou ser reconhecida, eu vou ter a relação, e não Isso vai, fica nunca é sempre nesse suficiente, ciclo, né? e fica aquela coisa, não, eu penso, né, de acordo com o jeito dele. Não, tem que pensar do teu jeito, tem que ter Sim. raciocínio próprio, né? Então é isso que falta e fica sempre em função E para ter a como atenção e ter o afeto da outra pessoa, mas isso isso nunca nunca se resolve, acontece, né? né? E não acontece porque às vezes esse homem é um pouco aproveitador de uma índole, um caráter questionável, né? E como essa mulher não tenta fazer nada fora do relacionamento, ela não tem uma autoestima assim preservada e ela não coloca à prova isso, porque ela é muito dependente da aprovação dos outros e aí dessa figura central que é o marido, ela acaba não testando as suas qualidades, as suas capacidades. E como ela recebe uma reprovação frequente dentro de casa, ela acaba não tentando alçar voos mais altos, e isso vira uma verdade. Então ela não tenta, ela obviamente não consegue, porque ela não está se esforçando, ou não está tentando aquilo, e vai ficando só dentro de casa, né, nas mãos daquele marido, e acaba entrando num relacionamento desgastante, um relacionamento em que ela não consegue sair mais, ela vai perdendo as forças aos poucos, né? E Então, mesmo até inicialmente, muitas vezes, isso vem dos modelos que a mulher, falando da mulher aqui, um exemplo, né? Mas que ela trouxe da infância, acaba tendo como se fosse entendimento inicialmente, muitas vezes nem é cobrança do parceiro, né? Então, tipo, eu não vou sair mais com as minhas amigas, porque senão o cara vai achar isso, ou eu vou desagradar ele. Às vezes o cara nem falou nada. E ela começa, muitas vezes, a boicotar a si mesma e se colocar numa situação de dependência do marido, né? Do parceiro, né? Gradativamente ela vai perdendo. Só que, de uma certa forma, esse parceiro acaba, essa pessoa que tem esse perfil dependente, acaba fazendo essas coisas e ele vai cobrar o outro. Só que isso não é uma demanda do outro, né? E aí começam a gerar os transtornos, porque, né, a pessoa dependente cobra o parceiro porque fez isso e aquilo, só que nunca tem uma resposta suficiente para a expectativa do que a pessoa fez, ou, né? Então acaba sendo um rolo, e aí se pega uma pessoa com um traço de personalidade, né, antissocial, narcisista, é um abraço, né? Aí pega, a pessoa sai fazendo e nunca tá bom, e sim, a pessoa só se aproveita e acaba tendo sim. complicação, né? E quando chega num extremo e essa pessoa acaba saindo, essa mulher geralmente, né, que é mais comum ter esse tipo de personalidade, acaba saindo desse relacionamento por ficar sozinha, por ter medo de se autogerenciar, e essa baixa autoestima, e ela precisa, parece, né, porque inconscientemente essa pessoa busca voltar para aquela situação que antes era confortável, de ser dependente de alguém, ela acaba buscando um relacionamento muito rápido, né? Então, quando ela consegue se separar dessa pessoa que estava fazendo mal, chegou em um ponto em que ser muito dependente e às vezes se associar a uma pessoa narcisista, uma pessoa antissocial, estava fazendo muito mal, ela se separa, mas logo ela procura alguém. E aí essa procura, como é muito intensa, acaba se precipitando, logo ela vai encontrar alguém muito parecido, alguém que realmente quer, acaba se aproveitando novamente dessa situação, desse traço de personalidade que acaba sendo frágil, né? Facilmente as pessoas abusam dessa inassertividade. Acho que é importante entender a questão de autonomia, né? É uma coisa que a gente fala que autonomia em excesso não é bom para ninguém, né? Porque a gente depende e tem uma necessidade de relacionamento, algum contato, né, de relacionamento é importante, né? Então
mas é importante entender que a autonomia gera uma demanda para qualquer pessoa, né? Para eu ter autonomia, para eu tomar decisão, para eu ser responsável pelos meus atos, para eu, né, demanda uma responsabilidade grande, né? Então, muitas vezes a pessoa dependente se coloca numa passividade e passa toda a responsabilidade para o outro e só critica, né? Então, o outro acaba se obrigando a ter que tomar as decisões, muitas vezes se coloca numa situação de que quer que o outro resolva pela pessoa, né? Algo que a pessoa deveria estar fazendo por si, por conta própria, né? E a pessoa acaba tendo que, né, que acaba virando a figura. Aqui eu estou tentando mostrar talvez o lado que não é tão coitadinho assim do dependente, né? Se coloca gradativamente nessa situação, permite isso, não se coloca realmente, né, para tomar as decisões, para pagar pela responsabilidade de uma decisão, né, saber o que isso vai repercutir no futuro, né, ajudar nas escolhas. Então, esse tipo de passividade, permissividade, além de que eu dou toda a abertura para outra pessoa fazer tudo. E aí, naturalmente, o outro vai fazer de acordo com o pensamento dele, o funcionamento dele. Então, se eu não participo e não tomo escolhas e decisões juntos, eu naturalmente não vou ver as coisas acontecendo do jeito que seriam boas para mim. E aí depois eu vou só ficar reclamando e detonando e sei lá, e só falando que o outro é sacane, o outro é ruim. Né? É exatamente o que a Fran Farias falou ali, ó, é ser responsável pelos seus atos, né, pelos meus atos, ela colocou. Né? Então eu acho que é isso, a mulher tem que entender que também não é fácil, né? E a mulher, eu cito novamente, pode ser o homem independente também, né? E existe muito homem assim, mas como é mais comum em mulheres, né? Elas acabam jogando muito a responsabilidade do outro lado, não assume que elas poderiam também fazer um pouco diferente em alguns momentos, né? E acaba pesando para o outro lado do relacionamento essa pessoa dependente, né? E aí vem o que a Bruna comentou ali, ó, que assusta a quantidade de mulheres que se identificam. Sim, porque essa é uma construção da personalidade ao longo dos anos, que é o que a gente comentou desde a infância, né? E se a própria pessoa não se dá conta disso, e geralmente a pessoa que tem a personalidade assim, ela não tem insight, que a gente fala, que é a crítica de que ela está funcionando dessa maneira, elas vão continuar funcionando assim para o resto da vida. E aí sempre entrando em novos relacionamentos similares, né? Em relacionamentos que acabam fazendo mal, né? Então troca 6 por meia dúzia. Só que a dificuldade de entender que é o comportamento dessa pessoa, o seu próprio comportamento que está reverberando essa dificuldade nos relacionamentos é a chave. É essa a virada de chave, de perceber que, opa, talvez a dificuldade esteja comigo. Né? Essa é a minha personalidade. Eu vejo muitas vezes, às vezes tem, né, atende um casal, alguma coisa, e aí você vê, vou citar um exemplo, né? O marido com um traço meio para narcisista e a mulher com uma personalidade mais para dependente. E aí, aparentemente, você vê, mas a mulher tem um perfil, o casal tem a percepção, né, de que a mulher tem um perfil mais fraco, mais frágil, que não vai e tal. E muitas vezes eu reforço para as mulheres, né, tu não tem ideia da força que tu tem, porque um narcisista, se a outra parte frágil levanta e se opõe, e se coloca de forma firme e incisiva, você desestrutura o outro lado, né? Então, o quanto é necessário o equilíbrio, mas fica uma percepção que se constrói desses dois lados, né? Um lado mais frágil, que se coloca dessa forma e também não muda, né? Demanda de terapias e tal, para ter um entendimento melhor. Para entender, eu sempre falo, essas relações elas não acontecem do nada. Você provavelmente teve exemplos dessa forma, não exatamente da mesma forma, né, do mesmo perfil do que você está vivenciando na vida adulta, mas você recebeu algum relacionamento similar nas referências de pai e mãe, ou de mãe com o filho, ou pai com o filho, né? Então acaba se repetindo, não é uma coisa aleatória, que do nada apareceu e eu virei dependente. Isso não existe. Ô Felipe, e aí a gente entra em um assunto em que
é difícil de ser falado, é difícil de ser ouvido, né? Que muitas pessoas acreditam que os relacionamentos eles se dão simplesmente por acaso, né? Que é o acaso que fez eu me encantar por essa pessoa estar aqui junto dela, né? Não, quando o relacionamento acontece, gente, na maioria das vezes, também tem uma necessidade própria, tem algum motivo para aquilo estar acontecendo, entendeu? Não é só porque aquela pessoa te procurou ou porque o acaso levaram vocês a se encontrarem em algum momento. As personalidades, elas se unem, elas acabam se procurando. Então, a pessoa, Daniel, doutor Daniel, eu não tive muita escolha na minha infância, na minha adolescência, mas isso acaba sendo levado e as personalidades acabam se encontrando. Por que você se encantou por aquela pessoa e foi dando abertura para ela ao longo dos anos, né? Porque às vezes as personalidades se encaixam. E uma personalidade dependente, muitas vezes ela se encaixa no começo, né? Acaba sendo muito bom com alguém mais forte, né? De uma personalidade, como você citou, mais para narcisista, traços narcisistas ou traços antissociais. Então, as personalidades acabam se encontrando, né? E fica difícil separar se a pessoa dependente que procurou esse tipo de personalidade tóxica para ela ou o contrário, né? E é aquele fator, né? O dependente ele se coloca na relação, como a gente citou antes, fazendo pelo outro para se afirmar e achando que está, né, tá sendo bom e vai cobrar por isso, né? Só que ao longo do tempo, é como se tivesse uma autonecessidade de fazer pelo outro para se sentir pertencente ou para não perder essa relação, acabam passando os anos e essa pessoa não foi protagonista de muita coisa na própria vida. Então ela vai ficar achando explicações e motivos, porque lá atrás eu tive que fazer, porque os filhos têm as questões culturais, com certeza interferiram bastante. A gente percebe que cada vez, eu acho que tá tendo uma mudança, né, para menos, mas acaba sendo esse o mecanismo de defesa do dependente, né? Isso. É explicar e justificar, ou no passado, ou nos outros, nunca eu que permiti, eu que deixei tudo isso acontecer e não tomei uma atitude, não tomei uma decisão pelo medo das consequências, pelo medo de não lidar comigo mesmo, de não ter autonomia, né? Um detalhe importante que eu acho importante falar, né, que os estudos mostram que em torno de 50% dos transtornos de personalidade dependente são diagnosticados como borderline, né? E uma característica que é importante, que é semelhante dos dois, né? O borderline tem essa insegurança da relação, né? Mas ele tem uma questão de impulsividade e quando tem a sensação de abandono, ele acaba tendo reações muito maiores para chamar a atenção, né? E reações, seja de tentativa de suicídio, ou, né? E a personalidade dependente já é diferente, já tem um perfil mais submisso e mais relacionadas ao apego, né? O dependente ele acaba se apegando e aceitando muito a demanda do outro por receio de perda. Mas veja, Felipe, que interessante. Essa mulher dentro de um relacionamento que para ela está sendo tóxica, muitas vezes se assemelha com borderline, por quê? E eu sei que muitas mulheres vão se identificar com isso. O relacionamento está tão difícil, tão tóxico, e ela está aceitando tantas coisas ali dentro, sendo tão passiva, que chega uma hora que esse copo ele transborda. Só que como ela é muito passiva, ela não consegue ir pautando para o marido assim, não estou mais aguentando, eu não quero mais, olha só, isso não dá. Então, a hora que transborda, ela explode, e aí ela parece ser impulsiva, ela parece ser agressiva, ela é taxada como louca. Você está surtando, que louca que você é. Mas por quê? Ela vem sendo passiva durante 1 ano, 2, 3. Então, chega em algum momento, 10 anos, 20 anos, e às vezes ela não aguenta mais. E aí ela surta, né? Que a gente fala, ela tem alguns escapes aí de raiva, de agressividade, e ela é taxada pelo marido, pelo alguém de casa como louca. E logo ela se acalma e volta para uma postura de passividade, né? Uma postura que estava confortável estar antes, ela volta para aquela zona de conforto, de passividade. E aí, às vezes, passa mais 2, 3, 6 meses, 1 ano, 10 anos, para ter um novo pico de irritabilidade, né? De explodir. Então, se assemelha ao borderline, né?
Um detalhe também, que é uma característica de tipos de personalidade dependente, são os pacientes que muitas vezes somatizam ou, né, se queixam de dor através de doença ou de dor ou de algum sintoma crônico, né, que é psicossomático, né, acabam tendo a atenção e foco, né? Então, muitas vezes tem pacientes que exigem a atenção do médico e geram, né, isso tudo, ou da família, né? Acaba que é o que eu falo, a questão de autonomia, né? A autonomia, o bem-estar, se eu estou bem, não dependo tanto dos outros, eu tenho que lidar comigo mesmo e eu vou ter menos atenção e cuidado dos outros, né? É. Então, estar bem, não estar com queixas, com problemas, trazendo isso para ter atenção, gera uma demanda, gera uma exigência própria, né? Sim. E E um, que muitas vezes a pessoa não está disposta para sustentar isso, né? E um desafio, agora eu quero deixar também um desafio para as mulheres que estão nos ouvindo, e uma necessidade de melhora para os homens também é que essa mulher dependente, ela tem que lutar, tem que buscar essa autonomia, tem que buscar melhorar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a live vai já se encaminhando para a metade final, né? Mas a mulher tem que entender em que ela vive atualmente numa sociedade machista, né? Então, quer ver, eu vou até buscar aqui, foi a Fran que falou isso, né? Ela falou, olha, a sociedade é majoritariamente machista. Então, as mulheres precisam buscar autonomia, buscar acreditar na sua capacidade para mudar um pouco isso e também educar os filhos com essa visão, né? Porque senão elas acabarão encontrando a chance de encontrar um homem com uma visão mais machista de mundo, sendo que a nossa cultura, a nossa educação, a nossa sociedade tem melhorado, mas ainda tem muito o que melhorar nesse ponto. A chance dela encontrar alguém assim, com uma visão machista e acabar assumindo uma postura tóxica com ela dentro do relacionamento é muito grande. Então, esse desafio para as mulheres mudarem esse ponto de vista também, né? E conseguir fazer diferente elas mesmas, né? Um detalhe que a gente não citou, que tem comórbido muitas vezes, né? Possivelmente é quadro depressivo, quadro ansioso ou de bipolaridade, né? Ao longo desse tempo. Antes a Júlia, que foi uma aluna nossa, que está lá em Porto Alegre, perguntou sobre ansiedade de separação na infância também, né? É um possível fator. A criança que já tem uma crise ansiosa na infância de dificuldade de separação, né, com a mãe, já é um predispositor possível de entendimento inseguro e prejudicado desse vínculo. Então isso já pode ser um sinal, sim, não dá para dizer que vai ser transtorno, né? Sim. No futuro. O Felipe, até eu pegar um gancho com a tua fala anterior ali, o Felipe falou um pouco disso, da mulher estar bem, estar feliz para entrar em um relacionamento. E isso tem que ficar muito claro para quem está aqui nos assistindo, né? Um relacionamento ele tem que ser dado a partir do momento em que uma pessoa está bem, está confortável, está feliz, ela encontra outra que está bem, está confortável e está feliz, e essa felicidade, esse bem-estar vão se somar. Se o relacionamento acaba sendo dado através de uma pessoa em que precisa de um cuidador, essa pessoa passiva, né, que precisa ser cuidada, essa pessoa dependente, que precisa desse gerenciamento a todo tempo, que não consegue ter autonomia, que não consegue se autogerenciar, ela pode até estar feliz ou não, mas ela buscar isso dentro de um relacionamento, é aí que está o problema. Porque quando ela encontrar esse homem, for dando espaço para ele, um homem que, como eu disse, foi criado em uma sociedade um pouco mais machista, aí pronto, aí está criado o problema, né? Então, eu acho que é esse o recado dessa live, tem que ser esse, né? Também eu vi aqui a Mônica colocando que as mulheres, a maioria, continuam pelos filhos no casamento, né? Ou por fator econômico, né? Com certeza tem uma interferência, sim, mas também eu acho que cabe, de novo, aqui o nosso reforço de pensar em mudança, né? No sentido de entender a necessidade de colocar esses pais também, o pai, né? Desde o início que a criança nasce, ter essa participação conjunta, né? Porque aí a autonomia não se perde totalmente em função do filho,
E para os filhos, a gente está produzindo mais autonomia para eles. Os filhos vão depender menos desses pais. Agora, se eu tenho uma insegurança grande e também uma necessidade ou um perfil para dependência, eu tendo a ir para cima dos filhos para não deixar eles desenvolverem autonomia por insegurança. Né? Porque quanto mais passa o tempo, menos os filhos deveriam depender dos pais. Né? E muitas mães não sabem lidar com o crescimento dos filhos, acabam vivendo grande parte da vida e da infância dos filhos 100% em função deles. Claro que tem, né, a questão do casal, né, o marido às vezes vai trabalhar, a mulher, isso sempre acontece, mas acho que reflexão para a gente pensar sobre o equilíbrio disso tudo, né? Independente do pai trabalhar, não quer dizer que quando volta ele não faz nada, ele tem que participar junto, né? Essa é uma reflexão, essas reflexões, né, que a gente tem buscado fazer aqui de maneira breve, são coisas muito complexas assim do funcionamento e da personalidade de cada um dos relacionamentos, né? E isso é tratado, gente, então muitas pessoas perguntaram aqui, e como eu melhoro essa minha percepção, se eu sou assim, por que eu estou passando por isso? A terapia, gente, então o psicólogo ele vai te ajudar efetivamente a entender esse teu funcionamento, primeiro, por que ele foi criado, como ele se dá, como a partir dessa percepção você ir aos poucos fazendo diferente e mudando, você ter críticas desse teu relacionamento estar sendo tóxico, mas o porquê, o motivo que ele está sendo tóxico. Então, assim, um outro recado importante se você quer melhorar nesse ponto, às vezes um livro de autoajuda, a nossa live, ela te dá, assim, acende uma luz. Mas para você conseguir realmente mudar esse comportamento que você aprendeu durante anos e vem praticando durante anos, você vai precisar de um auxílio de uma psicoterapia, né? Então, essa é a chave. Ali eu vi a questão, que acho que eu não vi quem que citou sobre amor próprio, né? Que as crianças foram ensinadas assim, os adultos de hoje, né? Tem algumas características de relacionamento que estão ligadas a como esses pais, seja pai e mãe, lidam com o filho, né, com relação à aprovação, à empatia, à validação um com o outro, né, o respeito, né, de postura, de opinião dos pais com os filhos, né, a questão de admiração, são detalhes do relacionamento que os pais constroem com os filhos de uma relação equilibrada, né. Então, essa quebra disso, né, essa autoestima reduzida, isso ao longo do tempo que essas questões do relacionamento acabam não acontecendo e acabam fragmentando essa o auto funcionamento, né? E às vezes, como pais, assim, a gente que acompanha a criança diariamente, várias, né, Felipe? A gente consegue perceber assim que às vezes um episódio que o pai gritou com a mãe, que o pai foi mais ríspido com a esposa na frente dos filhos, às vezes um episódio, às vezes é uma palavra, um jeito de falar, assim, aquilo fica marcado para a criança, sabe? Então, assim, a tratativa de homem e mulher dentro de casa, né, do casal, isso é de extrema importância, né? Então, isso precisa sempre ser muito pautado, assim, né? E um detalhe importante também, de novo, falando da infância, né? A importância da comunicação, né? Tanto dos filhos com a mãe, tanto quanto o pai. Eu vejo muitas vezes, vindo dessas gerações anteriores, né? Que tem esse distanciamento da figura paterna e da materna, muitas vezes, e por não ter diálogo, não ter entendimento, as crianças acabam não sabendo e não conhecendo direito quem são esses referenciais. Esse distanciamento também traz essa insegurança, mas acaba muitas vezes o que eu escuto da mãe a respeito do pai, ou, né, acaba sendo uma coisa muitas vezes distorcida. Então, acaba sendo uma coisa complexa porque a pessoa acaba sentindo uma coisa que não condiz muito com o que ela pensa, né? Porque ela sente uma coisa da relação que se estruturou lá na infância do pai, da mãe, né? Que muitas vezes se eu fiquei só com um diálogo restrito da figura materna, eu não tenho nem entendimento direito tanto da mãe e posso ter uma visão distorcida do pai.
Hoje isso é menos frequente porque tem um contato mais próximo, mas fundamental a questão do diálogo, né? De conversa Sim. das duas partes. Quanto mais a criança entender e conhecer quem é o pai, quem é a mãe e os detalhes, né, no dia a Uhum. dia, é só ganho, é só Sim. amadurecimento de inteligência psíquica, né? E eu vou pegar aqui o que a Tânia Maura falou, ó, que ela lê um livro que realmente é bom umas 10 vezes, mas continua funcionando da mesma maneira. Bom, Tânia, geralmente essa maneira de funcionar foi ensinado durante 10, 15, 20, 30 anos para a pessoa desde a infância. Não vai ser um livro lido 10, 20, 30 vezes que vai mudar isso. É. Porque você precisa realmente de uma psicoterapia muito bem estruturada para você conseguir entender exatamente, entender o porquê que está funcionando dessa maneira, como mudar, quais são os benefícios que você vem tendo ao longo da vida funcionando assim. Tá? E o principal conceito que o psicólogo vai ensinar é assertividade, que é um termo que vem do inglês, assertiveness, que é com 2 S's, não é de certo, né, com C. E esse conceito é de como você reclamar os seus direitos sem ofender o outro, com uma habilidade de chegar e falar, olha, não estou gostando disso, daquilo, precisa melhorar isso, com uma capacidade de ser ouvida também. Então você vai reclamar os seus direitos sem se eximir dos seus deveres e com condições de ser ouvida, sem ter muita ansiedade ao fazer isso. Então você vai conseguir reclamar do que você não está satisfeita e ser ouvida. Porque tem uma coisa muito importante do casal, assim, eu vejo que é mais os homens que têm dificuldade de entender isso. E também quero que essa mensagem fique aí para os homens que estão assistindo, que o homem tem muita coisa que eu vejo isso em consultório, assim, doutor, mas a minha mulher tem umas coisas meio bobas, umas coisas que eu acho assim que são irrelevantes. Mas, poxa, você dentro de um relacionamento, se aquilo é importante para tua esposa, para tua mulher, mesmo talvez parecendo irrelevante para você, você pode fazer, você pode dar um pouco o braço a torcer. E o homem muitas vezes tem essa dificuldade, né? Então, eu quero que fique claro isso para as mulheres, que o marido, ela tem que conseguir reclamar esse direito para o marido, olha, eu sou a sua esposa, isso é importante para mim, isso vai me fazer feliz, ou isso vai aliviar uma certa ansiedade ou tristeza, para eu conseguir, para que seja feito, para que ela consiga ter esse benefício dentro do relacionamento, né? Deixa eu falar uma coisa que é bem importante, que eu vi duas pessoas perguntando, a questão do abuso sexual, né, na infância. Com certeza tem impacto, né? Abuso sexual é um fator que na infância acaba pelos diversos fatores, muitas vezes a vítima acaba se fechando ao longo do tempo e certamente traz fragilidade nas relações, né? Dificuldade de intimidade, lidar com a relação com o outro, né? Então, eu sempre falo, abuso sexual é igual a terapia, tem que fazer terapia, né? E a psicoterapia, esse perfil do que o Daniel falou é da cognitivo-comportamental, né? A psicodinâmica é um outro perfil que tende a desenvolver, você tende a desenvolver o relacionamento com o terapeuta, que é uma figura neutra, né? E é uma figura de referência que vai te mostrando quem não te, ao longo do tempo você vai tendo percepção das tuas próprias coisas sem o julgamento ou sem outras tomadas de decisões do outro, né? E gradativamente percebendo o que é importante, o que eu estou permitindo e estou aceitando nas relações atuais para ter estrutura e gradativamente cobrar e exigir mudanças, né? Então acaba tendo que se permitir um vínculo com o terapeuta, né, neutro, que acaba, né, o terapeuta em nenhum momento pode conviver com você em outros ambientes ou ser uma pessoa conhecida, né, de convívio. Então você vai ter esse contato e essa relação e gradativamente estabilizar, entender o que faz sentido e o teu perfil para ter estrutura também de voltar e cobrar e mudar e, enfim, muitas vezes, às vezes a consequência de uma terapia, isso leva tempo, não é uma coisa rápida, né? Mas podem ter mudanças que são Sim. irreversíveis. Começa a não fazer sentido muita coisa da vida E da pessoa, né? eu vejo um erro assim das pessoas que começam a fazer terapia, psicoterapia, seja ela
de qualquer orientação, né, analítica, psicodinâmica, cognitivo-comportamental, é esperar um resultado em 1 mês, 2 meses, né? Não é assim que funciona. A terapia, para você desconstruir esse comportamento, esse relacionamento difícil que você tem há 20 anos, você não vai conseguir isso em 20 dias, né? Em 3 sessões de terapia. Então, isso leva um tempo, você aos poucos vai adaptando, e muitas pessoas queixam que a terapia fica um pouco repetitiva. É exatamente nesse momento em que, se está repetitivo, é porque você está, às vezes, ancorado naquele problema, né? E é ali que você vai bater naquela tecla até melhorar. E Bom, Felipe... acaba só rapidinho, na terapia a gente acaba precisando do trabalho tanto de lidar e elaborar com as questões anteriores, passadas, mas também vai tendo o aprendizado de eu lidar com as minhas questões atuais, com o que eu estou entendendo e estou aprendendo, estou me conhecendo, e gradativamente eu vou mudando e tendo as reações que vão reestruturando gradativamente. Então, sim. Mas é fantástico, assim, o resultado com terapia, show de bola. Bom, Felipe, faltam poucos minutos aqui. Agradecer o pessoal que participou aí, né, enaltecer a participação, é muito bom ver, assim, que o pessoal manda um pouco da sua experiência, das suas dificuldades, do seu autoconhecimento, né, e é legal falar para mulheres, e sei que tem alguns homens nos ouvindo também, isso é importante para conseguir mudar alguns paradigmas da nossa população, da nossa sociedade. E, bom, entenda que isso aqui não é uma sessão de terapia, né? E sim um pouco para passar o conhecimento do funcionamento, dos relacionamentos, de como se dá o desenvolvimento de uma personalidade. Então, obrigado mais uma vez pela participação, a gente está sempre à disposição. Vou passar aí a palavra para o Felipe encerrar. Já está acabando aqui, Felipe. Lembrando de novo que aqui a gente não está fazendo diagnóstico de ninguém, não é para vocês fazerem diagnóstico de ninguém, é para entender como que as coisas se dão e percebendo o prejuízo e tal, entender melhor do que se trata, buscar ajuda, buscar auxílio de um profissional qualificado para tratar de forma, né, correta e adequada, né? Mas a gente fica à disposição aqui, como sempre, né? A ideia nossa é divulgar conhecimento da forma mais tranquila possível e as pessoas entenderem que psiquiatra não é um bicho de 7 cabeças, que psicólogo não é coisa de louco, que é uma coisa que a gente tem no dia a dia, precisa saber e aprender a lidar com isso e buscar como uma coisa natural. Isso faz parte da vida da gente. Não querer saber disso é pagar para ver um impacto grave que tende a ficar se repetindo e às vezes passa uma vida inteira com um estrago grande, né? Com uma passividade, uma dificuldade de vivência de muitas coisas poderiam ser muito melhores, muito, né, mais adequadas. Bom, então tá na contagem regressiva aqui já do Instagram. Beleza, então, beleza. Faltam poucos segundos aqui, Felipe. Tudo de bom. Beleza? Qualquer coisa, tamo aí. Valeu. Tchau. Um abraço.